Amém, paz. Lembrando que cristão evangélico, cristão católico, cristão ortodoxo, seja qual for a linha do cristianismo, também fica com a gente, tá bom? Não é porque cristão evangélico que não fica. A diferença simplesmente é como ela falou, né? É a palavra do Senhor que nos conforta e nos consola, né? Nesses momentos. É que tem uma linha aí que diz, né, que só os evangélicos são livres de todos os problemas da face da terra, né? Então vamos lá. Mateus 19, já estou? Mateus 19, versículo 1 a 12. Lembrando a vocês algumas coisas, nós vamos ler aqui. Nós estamos no tema divórcio, uma concessão, não um mandamento. O tema o título é Errais por não conhecer as Escrituras 6. E o tema é o divórcio, uma concessão, não um mandamento. O que a gente quer dizer com isso? Não quero pregar isso aqui para trazer sobre vocês peso, culpa irreal, ou real sim, mas irreal não. Mateus 19. Quem achou aqui, amém? Presta atenção, gente. Sou eu que estou falando isso ou é a Bíblia? Primeira coisa que você quer que vocês entendam. Não quero jogar peso, mas também não quero ficar com a responsabilidade nas minhas costas de vocês estarem fazendo coisas que agradam a carne de vocês, mas desagradam a Deus. A minha responsabilidade é ensiná-los aquilo que agrada ao Senhor e o projeto de Deus para a sua vida. Deus não leva em consideração o tempo que a gente não conhecia a palavra dele de verdade, né? Genuinamente. Então Deus não nos culpabiliza em relação a isso. Mas o momento que a gente conhece a verdade, né, e trabalha de maneira contraditória, aí as consequências a gente segura. Entendeu? Mas eu preciso, como pastor, como líder, como guia de vocês, ensinar as Escrituras. Porque a palavra do Senhor diz assim: aquele que violar um deste mandamentos, posto dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, eu estou ficando pequenininho aqui no reino da terra para ser grande ali em cima. Essa é a minha intenção, por isso que eu prego. Tá bom? Aqui embaixo não sou muito grande mesmo, mas lá eu sei que é você. Amém. Tá bom? Bem, dentro desse pano de fundo, nós vimos semana passada, eu vou fazer um retrocesso rapidamente, que uma das coisas que dificulta se falar sobre divórcio é porque a igreja romana ela considera, acaba considerando ele como mais um sacramento, né? Mais um sacramento. Então, se é sacramento, então a coisa fica fechada, não tem debate, não tem conversa, não tem nada, né? Tanto é que quem casou na igreja católica não pode recasar de novo. Você não pode recasar de novo. Acabou, né? Vamos ver como isso aqui se dá com as Escrituras. O que a palavra de Deus fala? E não existe melhor maneira da gente começar a trabalhar isso escrituristicamente, né? A não ser dividindo isso em 3 partes. A primeira é saber o que o mandamento de Moisés falava. A segunda é saber o que os escribas e os fariseus falavam. E a terceira é saber o que Jesus nos deixou revelado nos evangelhos. Amém? Então vamos ler aqui Mateus. Não sou eu, mais uma vez eu falo, é a palavra, tá bom? Por mim, meu amado, eu passava muitas coisas, mas não sou eu, é ele. Não tem poder para nada. Versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam. Os tentava, né? O aguçou, perguntando: é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher?
E que disse: por esta causa deixará homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Se eu perguntar para você o que significa isso, o que significa uma carne? O que é isso? Sem entendimento a gente passa por cima, né? Então, para Deus, quando uma pessoa se une a outra, é como se fosse um. Tanto o homem, toda mulher foi feita do homem, como o homem é criado, é gerado pela mulher. É uma só carne. A relação, o casamento, ele torna os dois uma só carne, a ponto de dizer: deixa pai e mãe e torna-se uma só. Não diz que o pai e o filho é uma só carne, nem a mãe e a filha é uma só carne. Diz que o marido e a mulher é uma só carne. Quando Deus olha para os dois, não está vendo quando olha para os dois, não está vendo um de cada lado, está vendo uma pessoa somente. Olha que coisa impressionante. Pedro vai dizer que quando a gente tem problema com o nosso cônjuge e não resolvemos isso, tem gente que fica 4 dias sem falar com a esposa, né? São 4 dias de orações interrompidas. Você ora e não sobe. Suas orações são interrompidas. Uma coisa tão séria. Agora imagine quem se separou conhecendo a palavra por raivinha, por briguinha, e está até hoje assim, não teve um vermelho de arrependimento. E está aquele que está abafando, sabe o que é na igreja? É para pensar, hein? Vamos lá. Versículo 6: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram. Por que mandou então Moisés a carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, olha aqui que Jesus fala: eu, porém, vos digo, eu grande eu sou, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, no grego, relações ilícitas significa porneia, que é a mesma raiz de pornografia, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada, que foi largada, comete adultério também, porque não devia ter largado. Disseram os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, respondeu: nem todos são aptos para receber este conselho, mas apenas aqueles a quem é. Nem todo mundo tem condições de ser. Cara, nem todo mundo tem condições de ser mãe, nem todo mundo tem condições de ser pai, isso é dom. Nem todo mundo tem condições de ser marido, nem todo mundo tem condições de ser mulher, esposa. Tem gente que não dá para isso, não nasceu para isso. Só pensa no seu umbigo, nas suas vaidades, no seu querer. Não dá, não tem. E outros receberam o dom por causa do reino. Vamos ver aqui que diz, ó: porque há eunucos, gente que abriram mão, né, de se casar, porque há eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir isso, admita. Pessoas que não têm relações, abriram mão por causa do reino de Deus. Existiam os eunucos, né, que cuidavam do harém do rei, e eles eram castrados para não pegar a menina no harém, né? Outros se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Oremos: Pai, aqui está a tua palavra, tão difícil de ser pregada, uma responsabilidade grande, porque sabemos que a direção deve ser dada de acordo com o teu espírito. Por isso, me ajude a andar nessa corda bamba, Deus, de não ir para a direita nem para a esquerda, mas continuar, Senhor, equilibrado. Aleluia. Senhor, dá-me graça, Pai, para que essa mensagem caia em corações preparados pelo teu espírito. Ó Deus, e que o Senhor venha falar de maneira muito profunda. Muito obrigado, Deus, porque nós aqui encontramos verdadeiramente o teu ensino e não, Senhor amado, promessas vãs. Por isso, Senhor, que essa palavra adentre os nossos corações pelo teu Espírito. Amém, Senhor. Amém. Outra coisa que nós precisamos dizer é que
o Novo Testamento, o Sermão do Monte, que está contido esse ensino, e as cartas do Novo Testamento, não são para quem não teve ainda o encontro com Jesus. Tá bom? É necessário nascer de novo para entender isso aqui. É possível alguém estar na igreja há 30 anos e não ter nascido de novo. É possível uma pessoa estar constantemente dentro da igreja e não ter tido encontro com Jesus. E alguém que não tem encontro com Jesus acha muita dificuldade de viver o Evangelho. Não tem como, é impossível. Não é que a Bíblia diz para meu amar meu inimigo. É impossível isso. Já é difícil para a gente que tem o Espírito Santo habitando. Imagine para quem não tem. É coisa de outro mundo, é ter. Não vai entender? Então, não quero jogar fardo em cima de quem não é cristão. Cristianizar uma sociedade. Você primeiro tem que entrar no reino de Deus, nascer de novo, ter um encontro, entender que Jesus morreu pelos teus pecados, e essa convicção adentrar o seu coração como uma bomba, e você se ajoelhar e pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, eu preciso do Salvador. Quando isso acontece de maneira genuína e autêntica, e você ganha um novo coração, selado pelo Espírito Santo, tu começa a ver o que não via antes. Tudo novo se fez, a luz se acendeu. Aí você está pronto para entrar no reino de Deus e viver os valores do reino. Quem ainda não entrou no reino vai viver o valor do reino como? É impossível. É jogar fardo pesado quem não tem o Santo Espírito de Deus. Mas eu busco o Espírito Santo terça-feira. Vai continuar buscando. Eu não estou falando de buscar, estou falando de quem já tem. Quem ele transformou, conscientizou, mostrou certo, convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É esse que eu estou falando. Não estou falando de religião, não estou falando de faça isso, não faça aquilo, o que se faz para ganhar a salvação. Estou falando alguém já fez alguma coisa 2 mil anos atrás e eu ganhei a salvação em Cristo Jesus. Por aquilo que ele já fez. E pela fé no que eu coloquei, que ele fez. Amém? Então não vou jogar fardo em cima de ninguém aqui, principalmente alguém que não tenha nascido de novo ainda. Você não tem como, tem que ser assim. São valores do reino de Deus. Só quando a gente recebe o Filho de Deus como nosso Senhor e Salvador, e nos entregamos a Ele totalmente desarmados, aí que aí há o novo nascimento. Bem, a primeira coisa que temos que analisar é a legislação mosaica. Para isso, vamos para Deuteronômio 24. Vamos que vamos, gente, que eu vou correr, hein? Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, verso 1 em diante. Vamos ver o que Deus falou para Moisés. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela sair da sua casa, for, e se casar com outro, e se este o aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer também, né? Então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, o que ficou aqui constituído é que Moisés manda lavrar uma carta de divórcio. E nessa carta de divórcio tinha que se dizer o porquê. Por que você está largando essa mulher? E uma coisa interessante aqui é que se eu largo a minha mulher, ela vai e casa com outro. Hoje em dia nem precisa mais casada, já vai finalmente, já consolida o casamento, já vai para o casamento, né? Eu não tinha direito nessa época de voltar, porque ela já é de outro homem. Pô, mas isso é uma dureza. Não, isso aqui simplesmente foi para dizer o seguinte: casamento não é brincadeira. Ou você quer ou você não quer. Uma vez que você a despediu, deu carta de divórcio, agora volta. Hoje em dia tem algumas coisas assim, né? O cara espera, o cara larga a mulher, constitui uma família, a mulher fica esperando o cara 15 anos. O cara dá até com filho. Né? Acaba com a vida, ou vice-versa. Então, na lei mosaica, isso era proibido. Por quê? Para não banalizar o casamento, para não se tornar, casa, separa. Aqui tem um personagem dele, casa, separa, casa, separa, casa, separa.
Não é mais uma só carne, agora são 3. Outros 4, 5, que bagunça, espiritualmente falando. Socialmente é aceitável, tá beleza, chuchu, até eu gosto, minha carne pede, todo mundo aqui pede. Mas espiritualmente bagunça a sua vida. Espiritualmente tu deu um nó na tua vida. A carne quer pecar. Quem quer pecar? A carne aqui que não quer pecar. Toda carne quer pecar, só segura porque tem espírito na gente. Por isso que tem que andar no espírito, porque a carne você não precisa andar nela, ela te leva, ó. E vai assim, ó. Nada de borboleta não, é da costa. A carne que é isso. Quando eu falo carne, né, pele não, epiderme, tá? São as inclinações interiores. Então vamos lá. Vamos continuar. Então o cara tinha que lavrar a carta de divórcio com 2 testemunhas. Por que 2 testemunhas? Porque qualquer dúvida se chamava as testemunhas. Não, ele lavrou carta porque aconteceu isso e isso. Porque eles estavam mandando embora por qualquer coisa, né? Eu conhecia a mulher, aí a mulher fazia alguma coisa que não gostava, manda embora. Conhecia a mulher, aí gostava de outra, sentia uma atração física, que isso é involuntário. Atração física você não escolhe quem você vai sentir, amém? Você não escolhe quem você vai sentir atração física. A atração física simplesmente vem e você sente. Não é calculável. O que você vai fazer com isso é que é calculável. Mas a atração física vem. Amém? Ou não amém? Pensou se você desse vazão a toda a atração física que você sente? Hein? Depois que casou, sente a atração física? Sente. A cultura botou um padrão aí. Mulheres pernuda, pá, homem saradinho, abdômen de tanque. Aí tu vê o padrão da cultura, tu vai sentir o quê? Ojeriza. Vamos ser sinceros. Amém? Vamos caminhar. Então, ele manda lavrar essa carta de divórcio, dizendo, porque se essa mulher também fosse pega lá na frente e não estivesse escrito, qualquer um poderia, não, ela se separou por causa de adultério. E aí essa mulher não tinha emprego, essa mulher não tinha possibilidade de trabalhar. Até 50 anos atrás não se tinha, imagina 2 mil anos atrás, 3 mil anos atrás. A mulher não tinha nada, a mulher era considerada pária da sociedade judaica, maioria dos países. Mas estamos falando de judaísmo aqui. No Brasil já tinha isso há 50 anos atrás, a mulher não trabalhava, não votava, não fazia nada. Então a mulher era mandada embora, o seu filho também, passavam necessidade, a mulher acabava se prostituindo. E Deus então, usando Moisés, institui a regra de se lavrar a carta de divórcio. Então Deus deu a carta de... Deus mandou da carta de divórcio? Não. Veja bem, eu sempre falo que nós não legislamos em cima de exceções. Como é que surgem as leis? Há uma deficiência na sociedade, há uma grande demanda na sociedade, então se luta por um tipo de aceitação no Congresso e esse voto na lei se estabelece. É assim que as leis surgem. Ninguém está no Congresso assim, vamos inventar uma lei? Vamos inventar uma lei? Agora só senta para trás, vamos lá. Não é assim. Existe uma necessidade, um caos na sociedade, de alguma forma, e se luta por esse tipo de situação para que se legisle. Deus olha a sociedade judaica. O que está acontecendo na sociedade judaica? Separação, largando a mulher, criança passando fome, mulher se prostituindo, uma bagunça. E os homens também nessa bagunça. Aí Deus vai e institui, olha, manda regular. Se vai largar a mulher, não é para largar, mas se vai largar da carta de divórcio, para essa mulher poder reconstruir a vida dela, casar de novo. Não foi um mandamento, foi uma concessão para ajudar a bagunça que estava ali em Israel. A mesma coisa, olho por olho, dente por dente. A gente pensa assim, Deus está mandando dar olho por olho, dente por dente. Deus não deu mandamento para arrancar o olho de ninguém. Estava acontecendo, por exemplo, eu feri o olho do Ara, se ele vir, não tire e matar meu corpo todo. O que a lei entra dizendo assim, não, olha só, seja na proporção o prejuízo. Se foi um olho, arranca outro olho. Não foi mandamento que você arranca o olho de ninguém. Você não é judeus? Muita gente acha que não, amiga, é olho por olho, dente por dente. Não é assim? Não, arrancou um dente, você tem direito de arrancar o outro.
Esses códigos, a maioria deles são até de Hammurabi, o primeiro legislador da Mesopotâmia, terra entre rios. Então, precisamos entender isso. Tinha que ter testemunha, a mulher estava sendo abandonada, ficava vulnerável, o filho passando mal, tinha que ter tido uma imundícia, tinha que realmente a mulher ter cometido o adultério, do contrário, não haveria divórcio. Freando isso, como concessão. Beleza. Agora vamos para a segunda análise, que é a análise dos escribas e fariseus. Passamos aí vários anos, centenas de anos, chegamos no período de Jesus. O que os escribas estavam fazendo? Os fariseus ensinando. O que eles começam a ensinar? Moisés mandou dar carta de divórcio. Qual é a preocupação central deles agora? Dar carta de... Quando você pontua e foca e vê a lei de Deus não como um princípio, como um norte, como algo que veio para resolver problemas, você torna aquilo que era bom numa lei. É o legalista. Ele pega o que está escrito na Bíblia e quer viver ipsis literis. Nem a lei civil, a lei da nossa... É assim, existe as nuances. Olha, é proibido matar. Mas se o cara entrar no teu terreno 2 horas da manhã para tentar fazer alguma coisa, se você se defender e matar ele, você não é chamado de assassino. Então existem as nuances, até no Código Civil. A mesma coisa é na lei, onde lá, não matarás. Está no Novo Testamento. Aquilo ali no hebraico quer dizer, não cometerás homicídio, que é um crime que você intencionou deliberadamente, não foi uma defesa. Então quando você lê lá, é não cometerás homicídio, o significado é homicídio. Então a gente não matará, não mata do jeito, não, deixa estupro a família toda, mas não mata. Mas não vai entender? Nós precisamos entender isso, moço. Vamos continuar. A gente policial crente, né? Tá o Paulo lá, trocando, pá, aí não matarás. Não matarás. Só raciocinar, né, gente? Mas é difícil raciocinar. Vamos lá. Então, a questão da carta volta a ser o centro. E o intuito original da legislação foi escondido, que era o quê? Dizer a razão do porquê estava acontecendo o divórcio. Eles escondem isso. Voltou-se o machismo, Marcos. Voltou-se o homem mandar geral. Tanto é que quando aquela mulher adulta trazem ela para Jesus, vem ela sozinha. Mas na lei de Moisés dizia para trazer o homem e a mulher para serem apedrejados. Quem vem só? A mulher. Por quê? Os homens estão na boa. O cara está tomando um vinzinho na taberna lá, e a mulher vai ser apedrejada. Aí Jesus fala assim: quem não tem pecado, no grego, quando não há o artigo, que é um W, no grego, quando não há um artigo, você não é obrigado, quando ele é definido, não é obrigado a colocar. Então ali o que ele está dizendo é o seguinte: quem não tem o pecado. Sabe o que significa isso? Quem não adulterou como ela, está com a primeira pedra. Saiu os mais velhos, depois foram os mais jovens. Porque se ele falasse quem não tem pecado tira a primeira pedra, é muito generalizado. Quem não tem pecado? Diz quem não pecou como ela, quem não tem o adultério como ela. Saiu os coroas, são jovens. Aí, e ele escreveu no chão. Se ninguém te acusou, eu também te acuso. Vai e não peque. Aquela mulher foi absolvida. Qual era a lei do Antigo Testamento? Apedrejar. Jesus vem e abroga na maior autoridade. Ele abrogou. Ninguém vai tacar pedra nela,
lei de Moisés era pedra por dois. Por isso que não vai ter problema. É por isso que quando havia o adultério, não tinha nenhum tipo de legislação, é pedra mesmo, acabou. Por isso que quando há o adultério, quando adultera no relacionamento, não tem muito o que fazer. A única exceção para o divórcio é o adultério. Porque é uma coisa muito difícil de se trabalhar na alma. Tanto espiritualmente, como socialmente, sentimentalmente, pessoalmente. Saber que você foi traído é muito ruim. Ainda que Deus prefira o perdão, a compreensão, e quero te dizer uma coisa, as consequências levam anos para serem, as feridas levam anos para serem saradas. Desconfiança entra, não se tem mais confiança, muitas vezes o relacionamento se torna um inferno, porque não se confia mais. E outras cocetas, mas a gente vai trabalhar no perfume dessa hora. Vamos lá. Então, Jesus quando entra, eles não estão mais dizendo a razão do divórcio. A mulher queimou o arroz, se divorcia. Era assim mesmo, queimou a comida, ela não serve como cozinheira, manda embora. A mulher ganhou os quilinhos a mais, manda embora. Eu não casei com essa rolha. Eu não casei com essa rolha. Eu casei com a mulher filé. Ela tá rolha, eu não quero mais rolha dentro de casa. Vamos trocar. Mas é sério, até hoje tem isso. Gostei, era uma paixão, mas depois de 3 meses, não senti mais nada não. Deixei de gostar, perdi aquela força, perdi, não tem mais, preciso trocar de mulher. Até tem uma piada agora, ele chamou o pessoal para ir no casamento dele, um amigo dele para ir no casamento dele e falou: rapaz, vai no meu casamento, eu vou casar de novo, então você tem que estar no meu casamento. Aí o amigo dele falou: rapaz, quando é? Não vai dar, deixa pro próximo. Assim, né? Mas é agora isso. Então, a lei permite fazer o que a lei permite, mas nós estamos debaixo da lei civil somente, ou a nossa lei maior é o Senhor? O que o Senhor quer pra gente? Eu estou debaixo da legislação do reino, ainda que eu tenha que cumprir a lei, né, da sociedade, mas a minha maior, eu estou debaixo da jurisdição do reino. Para mim o mais importante é ele, ainda que eu tenha que andar em conformidade com o homem. Olha o que ele diz lá. Então, a mulher engordou, a mulher queimou a comida. Eu até passei um vídeo, estava fazendo agora o aconselhamento prenupcial daquele Ior, e eu passei 3 vídeos para eles. O primeiro é como se dá a atração física. Você não tem controle sobre isso. Você olha uma pessoa, se sente atraída, acha bonita, tranquilo. E o relacionamento é assim. Você se atrai bonito, é aquilo. Você tem que ter isso. Deus colocou gostando da gente até para se aproximar, né? Se não tivesse isso, né, como é que nós teríamos nascido, né? Tem que ter a tal da atração física. Só que depois vem a paixão. A paixão é uma fase meio complicada, porque você se nega, você se anula, você passa por cima de todo mundo, você não quer ver problema na frente, você vê aquela pessoa como ou a rainha ou o rei da sua vida. Aquela pessoa não tem defeito, aquela pessoa é perfeita. Você abre mão de tudo, você se atropela, você se esquece, você não sabe nem que está vivo. A pessoa que você está apaixonada é o ser existente na tua vida. Nem você está se bobeando, esquece de tomar banho, porque ele está apaixonado. É uma loucura a paixão, é uma febre. Ela leva 1 ano e meio, 2 anos para arrefecer, para dar uma arrefecida. Depois que ela arrefece, aí você, opa, isso é natural, tu vai perceber lá na frente. Aí você, não, pô, realmente, pô, o Paulo é o cara compreensivo, não reclama de nada, um cara só soma, fez o voto beneditino. Conhece o voto beneditino? Todo monge que se torna beneditino, ele tem que fazer vários votos. Um deles é assim: jamais vou reclamar. Se eu passar pelo corredor, tiver um papel no chão, eu vou lá e jogo o papel fora. Se eu chegar em casa, a luz estiver acesa, eu vou lá e apago. Chega de reclamação. Acho que tem muita gente aqui que tinha que fazer voto beneditino. As mulheres e os homens que o digam. A começar por mim.
de tudo. Então, Jesus, eles tentam pegar Jesus nessa pergunta. Pode a mulher dar carta de divórcio para a mulher por qualquer razão? O que ele fala? Não foi, Moisés deu carta de divórcio para o coração duro, mas não foi assim desde o princípio. Deus mandou largar pai e mãe, unir esse homem e sua mulher e se tornar uma só carne. E que o homem uniu, que Deus uniu, o homem não separa. Foi eu que falei isso? Não, está aqui. Não foi Deus por isso. Não, foi eu. Glória a Deus por isso. Então, está uma bagunça. Hoje em dia está uma bagunça. E quem não é cristão, não conhece isso, não está nem aí para isso, vai viver a legislação do seu país, da sua cidade. Os Estados Unidos são distritos, né? Cada um tem sua regulamentação. Mas aqui é uma lei do país todo. Então, no período de Jesus existiam dois rabinos muito conhecidos. Quem sabe quem são esses dois rabinos? Que imperavam no período de Jesus, seus ensinamentos. Hilel, o pessoal do Cal aí sabe. Hilel e Shammai. Dois ensinos diferenciados. Hilel dizia o seguinte: só existe separação em caso de adultério. Não, perdão. Hilel dizia: só existe separação por qualquer coisa. Se você está cansado da mulher, vai lá, manda embora. Só assina a carta de divórcio. Dá a carta de divórcio. Hilel era o liberal. Né? Vale tudo. Hilel, cara, né? Da carta de divórcio. Republicano de primeiro. O Shammai já dizia o seguinte: não, a palavra de Deus diz para a carne só em caso de adultério. Quando Jesus responde essa pergunta, ele está ficando do lado de quem? Shammai, o ensino de Shammai. Né? Mas ele não vai na lei, ele antecede a lei, ele vai no ensinamento do Pai. Os dois serão uma só carne, que Deus uniu, o homem não separe. Mas por que Moisés então mandou dar carta de divórcio? Foi por causa da dureza do coração de vocês. Gente, para perguntar aqui. A maioria das separações é por causa da dureza do coração, não é? É por causa de orgulho, não é? É por causa de egocentrismo, interesse próprio. O casamento é para eu fazer minha esposa feliz e ela me fazer feliz, para ver mutuabilidade. No momento que eu entro no casamento para sugar a felicidade do outro, para mim não dá nada, começam conflitos. Só o meu direito. Tem mulher e tem homem também que só prevalece o que ele ou que ela fala. Vamos comprar cortina amarela. Não, tem que ser verde. Tem que ser dessa cor. São mulheres mandonas, são homens mandões, pessoas que não são flexíveis na relação. Amor, o pessoal está vendo futebol sábado, eu quero jogar com ele. Sábado não, sábado é meus. Amor, quero ver. Não, futebol 4 horas não. 4 horas mesmo, eu quero ver o Luciano Huck. Coisa chata, fica na televisão, mas quando começa a novela, não lá. O homem, mesma coisa. Não é? O homem, mesma coisa. Gente, casamento não é aprisionamento. Amém? Nós precisamos entender que não somos dono do outro. A Luciana não é minha propriedade. Eu não sou propriedade dela. O amor é lindo por isso, porque ele é livre, ele te dá a liberdade, né? Você confia, você ama, você quer ver o melhor da pessoa. Amor, você gosta de ir no shopping, eu te levo no shopping, eu fico sentado lá no meio da praça e você vai vendo loja por loja, mas eu detesto isso. Eu detesto shopping, mas eu te levo. Não, shopping eu odeio. Gente, eu odiava shopping. Eu glorei a Deus que me dá prazer que o shopping minha esposa. A gente chegou no meio termo, vamos pro shopping, a gente come e vamos pro cinema. Resolveu o problema. Mas o negócio de ficar de loja em loja eu não aguento. Não aguento. Mas eu acho que eu tenho
minha esposa aí. Agora não pode me obrigar a ficar boa hora esse sábado. Né? Só se for pra comprar. Aí bota lá, não gostou, e quer outro filho. Olha esse vestido. O homem não aguenta essas coisas. Você tem que entender as funções e as diferenças dos homens. Tinha um negócio aí de uma menina agora, elas estavam namorando homossexuais, mas não tinham nada. Porque era metrosexual, não era sexual não, era homo. Esqueci o nome aqui. Não é bi não. Não tinha nada. Porque elas estavam namorando eles para ter uma cumplicidade. Porque eles gostavam de ir ao shopping escolher vestido, eram cheirosos, bonitos. Então elas saíam com eles só para uma companhia. Porque não tinha nada. Era só companhia mesmo. Porque era uma companhia perfeita. Porque eram homens fortes, mas eram pessoas sensíveis. E nós homens não somos muito sensíveis. Os héteros, vamos dizer assim, não são tão sensíveis assim. Não gostam de escolher vestidos. Né? Eu vou dizer uma coisa, eu gosto. Porque eu tenho muita mulher dentro de casa. Eu sou o Dr. T. Já viu aquele filme com o Richard? Eu sou o Dr. T. Cheio de mulher em casa. Então assim, a menina falando, pai, acabou esse vestido? Eu falo, não tá não. Ela já sabe que isso aqui tá. Eu já tenho um feeling com esse negócio. Eu tenho um feeling com esse negócio. Até a caminha, tia, tá bonito? Não, e ela sabe que eu tenho que ela vai assim, vou tirar, você não gostou? E tira mesmo, se eu falar que ficou legal. Então eu senti que eu tenho que vender naquilo ali. Então o que acontece? Eu fui criado por duas mulheres. Tenho 3 mulheres em casa, mais 2 em cima. Então eu peguei essas coisas. Entendeu? Você acaba tendo pô, isso aqui ficou legal, isso aqui e caramba. Porque é muita mulher, né, cara? Você acaba se envolvendo com a coisa, né, Então o que acontece? O resultado é que no período de Jesus estava acontecendo várias injustiças novamente. Mulheres sendo abandonadas, mulheres... E não tinha trabalho, gente. Vamos ver aqui o que Jesus fala agora. Já vimos os escritos dos fariseus. No entanto, o que dizia Jesus sobre tudo isso? Ele vai dizer, eu, porém, vos digo. Em Mateus 5,32, vamos abrir Mateus 5,32, que vai dizer assim, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto, fala exceto, não é incerto, é exceto, de exceção. Quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, pornéia, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Bem, gente, a lei da sociedade é branca quanto a isso. Em 2010, né? Foi liberado até o divórcio agora no cartório. Se você não tem filho, não tem herança, você pode ir no cartório, paga 300 e poucos reais, se já não chegou a 400 com a inflação, você vai lá e paga, e você se não tiver filho, nem herança. Em 2007 foi abrogado aquela questão de você, para pedir divórcio, tinha que ter 1 ano de casado. Ali foi abrogado, você já não precisa mais ter 1 ano de casado para pedir o divórcio. Então a sociedade facilitou. Você tem uma ideia? Em 2010, quando se libera o divórcio no cartório, houve um aumento de 45% de divorciados. Foi para 341 mil divorciados em 2011. Você tem uma ideia. Depois foi abaixando. Esse ano que passamos agora, em 2014, houve 8% de diminuição no número de divórcios. Foram 50 e poucos mil, 52 mil, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Foram 54.299 em 2014 contra 58.742 em 2013. É divórcio, é dar de pau. Mas uma coisa que a gente fica feliz é que o número de casamento também aumentou, né? Mas
seguinte da liberação foi um aumento de 45. Agora começou a diminuir. Entendeu? Começou a diminuir. E dizem que alguns fatores, segundo a pesquisa, têm aumentou o número de divórcios. Quais são? Casamento, que as pessoas casam rápido sem se conhecer. Você casa rápido demais, você não conhece a pessoa, ajunta a escova de dente com a dela, de repente conhece uma outra pessoa lá que tu não conhecia quando estava só namorando. Aí, se não tem amor, se não tem um amor genuíno, aquilo ali acontece o quê? Ninguém suporta viver problemas conjugais se não tiver amor. Se for só paixão, alegria, qualquer outra coisa, não vai suportar. Na hora da tribulação, na hora que a mulher ganha um câncer, na hora que o problema financeiro vem, porque vem, não consegue aguentar, porque uma das causas maiores da quebra de casamento é o problema financeiro. Há contendas, há muitas contendas. E se não souber lidar, a coisa complica. Como chega em casa irritado, quer descontar justamente quem não tem nada a ver com isso, né? E aí ele perde, sim, além de deixar de ganhar o dinheiro, ele acaba perdendo a mulher, né? Então, ao invés de chegar em casa e sentir um consolo, conforto, ser o meu porto seguro, chega em casa e cria outro inferno. Já tem inferno lá fora, tem um inferno de casa, né? Então, Jesus disse: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Hoje em dia, com todos os direitos que a mulher conquistou, temos trabalho, temos tudo isso, a mulher da mesma forma. Se o homem atrair, é a única exceção que há no divórcio. Aí você me diz assim: pastor, eu tomo uma surra todo dia. Se eu tomo uma surra todo dia, por exemplo, quem quer me dar mais um exemplo aí? Ele não trabalha, não quer trabalhar. Não quer trabalhar. Qual o outro aí? Ele virou caixa agora, virou caixa lá, ele não tem mais. Não tem mais a... Não tem. Bigorna. O que mais? Veja bem, se um homem bate na mulher todo dia, não tem mais casamento. Acabou o casamento. Que casamento tem aí? Casamento é cumplicidade. Mais uma vez, Jesus está resolvendo uma situação. Que casamento é esse? Aí ele você falou, ele está... Não trabalha. Não trabalha. A mulher vai tentar de todas as formas buscar ajuda para ele. Porque se ele não trabalha, tem algum problema. Porque o homem que quer viver duro hoje não é um homem. Porque hoje em dia, o que você vai fazer se você não estiver trabalhando? Que vagabundo. Então o que acontece? Tem algum problema. Esse cara pode estar passando por depressão, ele pode estar com a taxa hormonal diminuída, essa pessoa pode ter passado por algum trauma, temos que pesquisar para ele. Ah, quer trabalhar? Tchau! Vai embora. Não é assim. Minha esposa ficou 5 anos desempregada aqui, mandando currículo quase todo dia. E não conseguiu emprego. E olha que ela tem um currículo razoável. Era difícil de arrumar emprego. Então eu vou largar ela. Arruma emprego! Tá lá! Não é assim. Você tem que entender o momento. Há pessoas que realmente querem ficar na aba e há pessoas que estão passando por algum problema. Oi? Eu vou dizer uma coisa para você. Se você casou com uma pessoa que não gosta de trabalhar, você já conhecia ela antes de casar. Por que casou? Porque o namoro é para você conhecer as pessoas. O namoro é para ficar... O namoro não é para isso. O namoro é para você conhecer. Mas na hora do namoro, só pensa no que se deve. Na hora do namoro, quer ficar debaixo de poste, quer ficar escondido não sei aonde, quer ficar... Só pensa naquilo. Namoro é para você conhecer a pessoa. Amém. Namoro é para você ver como ela reage no momento de dificuldade. Quando ela reage, quando você não faz o que ela quer, ou ele,
acima de tudo, só pensa no casamento. Para ter uma ideia, o casamento antigamente não tinha um rabino. Eu vou celebrar o casamento do Yordac. Não tinha rabino antigamente. O casamento era uma festa que era dada durante 7 dias. Né? Depois o cara pegava a noiva e ia para a casa da mãe dela, era a mãe dela. E a outra mãe dele. Tanto faz, né? Não é para casa de um dos dois, a casa é boa, tem cobertura, tem vaso. Depois mostrava o lençol. Se o negócio estava legal. Só isso. Não tinha esse negócio de festa, da mulher de branco. Nunca existiu isso na Bíblia. Amém. Isso foi criado porque o proletariado, porque a plebe via as rainhas, a corte se casando, né? Na era vitoriana, então, aquela pompa toda do século XIX. Então, eles viam aquela pompa toda da corte, as mulheres pensaram que querer copiar. Ah, eu também quero acreditar aquele. Aí a plebe começou a imitar a corte. Aí se traz para dentro da igreja, a igreja coloca o casamento como um sacramento. E tem que ter. Mas nunca existiu isso na Bíblia. Você sabe o que é casamento? Casamento é aquilo ali. Se prometeram lá, né, naquela época, se conheceram, namoraram. Não estou falando vocês fazerem isso agora, não vai economizar agora, já foi. Mas o que era assim. O que consuma o casamento é a relação sexual. É isso que é a consumação do casamento. Não é o papel que você assina. O papel que você assina é garantia que o cara vai te deixar na mão se morrer, para você ter o seguro dele lá depois. Só para isso. Você receber, só para isso. Márcio Padrinhas bota, a Mônica recebe a perenca dele lá do quartel. É só isso. Provando que é casado, é só para isso. Casamento é quando se consuma o ato. E aí, meu irmão, consumou o ato, seja no cartório, seja no civil, consumou o ato, é uma só carne. Está casado. Perante Deus, tu está casado. Queira você ou não queira, está casado. Ah, mas eu não quero mais porque ela veio riquinho para mim. Vou ficar com outro. Prostituição espiritual, a oração está interrompida. Enquanto você não tiver um arrependimento genuíno na tua alma, de chorar, Senhor, eu errei, eu peguei, eu não consegui. Porque não há pecado que não tenha perdão, a não ser o pecado para a morte. O pecado para a morte é blasfêmia contra o Espírito Santo, é outra coisa. Deus vendo um coração sincero se arrepender por causa de um divórcio cometido sem pensar. Deus pode perdoar. Mas enquanto não houver um genuíno arrependimento, eu creio, diz eu não, Senhor, que muitas pessoas depois que terminam um relacionamento têm uma dificuldade muito grande de arrumar uma outra pessoa. Cristão que eu estou falando pessoas que falam cristão batendo cabeça ali. Porque não era para ter se separado, se separaram. E aí, estão batendo cabeça para arrumar uma pessoa. Estou dizendo que não vai se arrumar, não. Pode até arrumar. Mas paga um preço desgraçado. Diz eu, não, Senhor. Pela experiência, pelo que eu vejo. Aí fica de mão, aí fica carente. Casa, a primeira coisa que aparecer pelo caminho, coisa mesmo. Depois descobre que é coisa. Né? Porque fica carente. Homem e mulher carente, meu irmão. O que você vê de filhinha de papai casada com um traficante lá em cima, não é fora do mundo. Pergunta aí, pessoal que conhece um pouquinho ali, como passa a garotinha de família na mão dele. Carência. Carência é complicado. Eu não estou aqui para analisar isso não, porque é muito difícil mesmo. Eu não sei como seria se eu ficasse que eu vou hoje. Eu não sei. Deve ser, né? Ela é carente. Quando ela viajou, eu peguei Marcelo. Ela tá saindo, eu tinha pra lá, pra cá, ia no shopping. Assim que eu peguei, minha companhia, tava junto comigo. Peguei ele pra mim, olha que interessante, gente. Apesar do adultério, sempre Deus prefere que haja arrependimento do infrator
dor da pessoa que cometeu o adultério e perdão daquele ofendido e compreensão de ambos. Você tem que compreender o que aconteceu, porque muitas das vezes o adultério acontece porque o marido está igual um maluco querendo ganhar dinheiro lá fora e larga a mulher sozinha dentro de casa. Não estou dizendo que isso é justificativa, mas acontece. E geralmente é o padeiro, é o correio. A pessoa começa a estar, você está triste, quanto tempo? Começa assim. Página, olha, não vou livrar minha classe não. Pastores, padres. A mulher está carente. O homem está lá, curtindo outra. Enchendo a cara, largou a mulher em casa sozinha, a mulher é pastor, o cara já está mal no casamento também. Não tem uma instabilidade. Pastor também tem problema. O que acontece? Ela está passando a mesma coisa que eu passo. E aí vai embora. Isso acontece direto, é ser humano. E para a gente, quem está em pé, cuide para que não caia. Interessante isso, né? Quarto, em meio ao caos das relações conjugais, Jesus aponta somente uma razão válida para o meio: a infidelidade por parte de uns dos cônjuges. A consequência do repúdio por qualquer motivo seria o perigo de tornar a mulher adúltera. Será que tem muita gente adúltera no nosso meio? Porque não era para ter se divorciado, se divorciou e casou com outro. Será que a Igreja Católica não está certa em algumas coisas? Porque também banalizou no meio evangélico. Pastor, eu já vi pessoas saírem daqui numa situação dessa, ir para outra igreja, o pastor nem ligar para saber qual era o problema. E ele casar a pessoa. Ele casou a pessoa. Porque viria mais dízimo para dentro da igreja, ele não tinha compromisso com a palavra. E muita gente está dentro da igreja no adultério, casado, porque expôs a mulher a se tornar adúltera. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Ou não? Porque as igrejas não ligam, não se comunicam. Porque cada igreja tem a sua legislação e elas fazem, e a pessoa, ela quer resolver o problema dela. Ah, eu quero legalizar a minha situação. Mas você vai legalizar a sua situação perante a sociedade, perante Deus. Como é que você faz perante Deus? Divórcio é quando o teu corpo todo foi infectado, está em trevo. É só nesse caso. Namoro, quando eu estava falando para Luciane, é para conhecer. Se alguém ainda falar para mim, o Ion é nervoso, vou me separar dele. Você sabe que todo mundo sabe que o Ion é nervoso. Se o Ion vai chegar para mim e falar, aquela não fala quando acorda de manhã, aquela passa, não deu, ele já sabe que é assim. Não há novidade. Aí depois casa quer trocar. Mas é porque no namoro até deu, agora não veja, porra. Até a hora de ficar aqui à frente. Se perdeu aquela prática de dizer assim, tem alguém que gosta, tem alguma coisa contra, ninguém quer falar mais isso, ninguém quer se comprometer, né? Tinha que voltar esse negócio. Até aqui, meu irmão, dá para terminar. Até aqui dá para. Mas eu gastei, sei, não importa. Pior é tu gastar tua felicidade depois numa relação que tu vai entrar sem pensar. É do outro também. Aí vem me dizer, não gosto mais não. Caraca, vai namorar pra ver se gosta. Namoro não é assim não. Eu gosto de gosta. Eu gosto de não é assim não. Ou você gosta ou você não gosta. Casamento não é brincadeira. Vem aqui na frente, faz uma média. É porque é média. É porque é média. Fulano de tal promete amar a sua esposa na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na gordura e na magreza, até que a morte o separe. Prometo perante Deus e perante essas testemunhas. E a mulher também promete amar na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, na doença, na riqueza, na gordura e na magreza.
seus anjos e essas testemunhas. Aí no dia seguinte a mulher, tem pão por cima do peso. Ó, vai lá, seu pai. Não gosto de mulher gorda do meu lado, não. Ah, não pega no meu pé, não. Você sabe que eu sou assim. Ninguém quer mudar. Eu sou assim, é o crente Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. É pra sempre assim. Meu irmão, você viu como a pessoa é, você namorou, agora você quer se matar. Pensa bem antes de casar. Pensa, averigua, vê como a pessoa age nos momentos de dificuldade. Vê se essa pessoa vai caminhar quando você estiver com dificuldade. Vê se quando você pega gripe, essa pessoa coloca o remédio na sua boca, coloca lá um medidor de temperatura e vai ver novela. Veja antes de casar, peça a Deus para ficar doente. Teste, conheça. Essa mulher reclama que é tu, mas ela reclamava no namoro, você não viu, você não quis ver. A minha é cheia de defeito, mas eu também sou. Mas eu não vou largar. Eu não conhecia Jesus quando eu casei. Eu poderia falar, pô, mas eu não conhecia Jesus agora, né? Conheço, vou trocar, porque aí eu tenho a oportunidade de escolher melhor. Que isso? A gente se justifica muito. A gente acha desculpa para todas as nossas melecas do nariz. Ou lugar, a gente vai se peça de fusca, né, Marcelo? Tem tudo que é lugar. As nossas desculpas. Tem desculpa para tudo. Ninguém fala assim, eu estou errando, eu sou culpado, eu estou errado, eu também. Não há divórcio onde os dois não estejam errados. Os dois estão. Ah, mas foi ela que traiu, ou foi ele que traiu. Você também é responsável. Sempre os dois são responsáveis. Pela falta de carinho, de cumplicidade, de amor, de afetividade, de companheirismo. Os dois são. Por isso que eu preferi meu perdão. Ah, mas hoje em dia está em moda isso. Ah, mas há uma incompatibilidade de gêmeos. Não vê isso aí, né? Há uma incompatibilidade de gêmeos. Eu devia ter feito tablado, pode aquecimento. A incompatibilidade de gêmeos. No período de Jesus, Paulo, pessoas estavam se convertendo. E o marido era incrédulo, não se converteu. Ou o homem se convertia, a mulher era incrédula. Paulo diz o quê? Se ela permitir ficar do seu lado, não a mande embora. Porque o marido, a mulher é santificada pelo convívio com o marido. E os vossos filhos também terão a graça e a proteção do Senhor. E se for o homem, não largue ele, deixe ele ficar. Porque o marido é santificado pelo convívio com a esposa. Do contrário, seus filhos seriam impuros. Mas se ele não quiser, ele ir embora, foi embora, o Senhor te chamou para a paz, te chamou para a guerra, deixa ele ir. Se der tempo de se reconciliar, tudo bem, mas do contrário, você está livre. Desde que o Paulo fala, você quer maior incompatibilidade do que o incrédulo com o crédulo? E naquela época, hoje tem ateu não se envolve com nada. Naquela época, a pessoa que não fosse cristão, ele estava adorando os panteões gregos, estava adorando os deuses de Roma, estava adorando a rainha Diana de Éfeso, estaria adorando os deuses de Acrocorinto, estariam adorando. Ele tinha um Deus, naquela época todos tinham Deus e queria incompatibilidade maior do que essa. A incompatibilidade, sabe o que acontece com a incompatibilidade? Coração duro. Coração duro. Ele muda, eu também não mudo. Vai ver quem manda aqui. Vai ver quem puxa essa corda mais forte. Você não sou bobo?
Minha mãe que manda que sou eu. Entendeu? Eu tenho que fazer o que eu quero. Ou então a mulher, né? Aí tá pensando o quê? Que sou bom, gosto das mulheres da média por aí? Aqui é do meu jeito. Aí fica esse cabo de guerra. Quem vive nisso, meu? Melhor se separar, é coração duro. Aí depois vai ficar penando, dando cabeçada para conhecer alguém. Diz eu, não, Senhor. Aí quando conhece, faz uma coisa que é terrível. Você descobre que o problema da outra é menor do que essa, porque essa também vai ter problema. Ou esse. Aí fala, pô, eu era feliz, eu não sabia. É isso que dá quando a gente faz as coisas pelas emoções, sem pensar, sem analisar. A Bíblia nos ensina. Você vai construir um prédio, vê se tem tijolos para isso. Vai para uma guerra, vê se tem soldado suficiente para você terminar a guerra. Então pede arrego. Você entrou numa coisa, vai até o final, meu irmão. Pensa antes de entrar e vai até o final. Eu sinto dizer para vocês, há muitos adúlteros. Há muitos adúlteros na igreja hoje. Gente que Deus está esperando arrependimento genuíno. Primeiro Coríntios 6, só para a gente treinar. 1 Coríntios 6. Desculpa eu brincar, gente, mas a tipo de mensagem dessa ela não vai se publicar. Vocês estariam caindo aí de sono. Cada mensagem tem uma estratégia. 1 Coríntios 6,15. 1 Coríntios 6. Queria eu que isso aqui não tivesse na Bíblia. Queria eu que, gente, segue só as regras da sociedade, mas existem valores no reino. E são metas, são alvos que precisamos buscar alcançar. E é só para cristão, tá, gente? Não bota esse peso na pessoa que não seja cristã. A pessoa que não é cristã não consegue entender isso. 1 Coríntios 6, 15 a 18. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabes que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza, da porneia. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, a porneia, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabes que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque você foi comprado por um preço de sangue na cruz do Calvário. Agora, pois, essa é a maior razão de todas. Glorifica a Deus no vosso corpo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glorifica a Deus no teu corpo. Glorifique ao Senhor no teu corpo. Porque Deus não habita mais em tijolos, não, isso aqui. Deus habita agora em templos. E somos nós, templos do Espírito Santo. Ele é santo. É separado. Veja o que você está fazendo com o seu corpo. E se você está vivendo se identificou com essa mensagem, disse, realmente a minha razão da separação foi tosca. Eu me arrependo disso, mas não tem mais como voltar atrás. Peça perdão a Deus de verdade. E você que nunca soube disso aqui, Deus não leva em consideração o tempo que você não tinha conhecimento disso. Mas a partir de agora você tem. Você tem.
você vai fazer com esse conhecimento, você e Deus. Eu não sou legislador, eu não sou juiz, eu sou só testemunho e conto o que o Senhor mandou contar. Amém? Solta o vídeo para mim, Bruno, por favor. É um vídeo rapidinho de 2 minutos para vocês assistirem. 1 mês de casados. Cíntia e Flávio ainda estão curtindo as lembranças da festa. O casamento foi um sonho que eles planejaram durante 12 anos de namoro. A gente tem sempre que acreditar, né, no relacionamento, no amor, nessa parceria que a gente já tem há 12 anos e que a gente tem que continuar no casamento. Casais como eles se divorciaram menos em 2014. Uma pesquisa feita pelos cartórios de todo o Brasil mostra que o número caiu 8%. Foram pouco mais de 54 mil divórcios no ano passado, contra quase 59 mil em 2013. Desde que os cartórios passaram a fazer divórcios há 8 anos, é a primeira vez que eles registram queda no número de pessoas que procuram o serviço, criado para casais que se separam de forma amigável, que não têm filhos menores ou incapazes. A redução no número de casais divorciados aconteceu principalmente no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Pará e no Ceará. A lei, quando passou a vigorar em 2007, as pessoas começaram a procurar os cartórios para resolver o divórcio. Hoje, a estabilidade da demanda fez com que houvesse, vamos dizer assim, uma queda na procura. O que seu Jamildo e dona Bernadette esperam é que o número de divórcios continue caindo. Eles já estão casados há 47 anos. Dizem que a rotina do casamento nem sempre é fácil, mas que é possível superar as dificuldades. Aquele amor fantasia, aquele amor, aquela coisa, aquele deslumbramento, aquilo com o tempo vai amainando, vai diminuindo, mas vai ficando uma coisa mais sólida. Vai ficando uma coisa bonita, que é uma necessidade de um combinar com o outro, de um falar com o outro, de um dizer ao outro. E isso eu acho que é a base. E começa a criar-se uma cumplicidade, uma necessidade, uma amizade muito legal, um companheirismo, né? Isso é um amor. Se você acha que amor é ficar doente, de onde está esse ciúme, e não sei o quê, isso não é amor, isso não é paixão doentia, patológica. Isso precisa ser acompanhado pelo psicólogo, talvez. É sério, porque a Bíblia diz que o ciúme é obra da carne. É obra da carne, precisa ser acompanhado pelo psicólogo para trazer, a não ser que haja, como eu falei, uma traição. Se teve traição, você pegou a traição e houve adultério, aí é difícil, você precisa de um tempo para recobrar a confiança. Agora, se não teve, é patológico. Precisa de acompanhamento. Amém? Que Deus abençoe vocês. Espero que isso tenha sido esclarecedor para vocês. Vocês peguem esse conhecimento, leiam, pesquisem, estudem. Eu tenho certeza que eu não fiz isso aqui na minha natureza. Eu orei muito a Deus, um temor muito grande de dar aqui em cima, porque são vidas que estão aí. Eu não posso brincar com a vida de vocês, mas também não posso ser indulgente, complacente e irresponsável com o texto bíblico. Amém?